seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Atenção, esse endereço é um dos mais conhecidos de São Paulo, na Praça da Sé, na rua Silveira Martins, local onde a igreja se iniciou aqui, pastor Jaime, missionário. Olá, meus queridos, graças a Deus, que bom estar com vocês em mais uma oportunidade. A gente ficou ausente um pouquinho, né? Tivemos alguns probleminhas técnicos aí essas últimas quartas-feiras aí, a gente acabou não conseguindo postar uma mensagem para você, mas estamos de volta aí para a glória de Deus. E eu quero já aproveitar para trazer para você uma palavra que está lá em João no capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 11, você conhece bem. A passagem fala sobre o trechinho onde o Senhor transformou a água em vinho, né? E vamos lá. Diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Cana da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então eu estou explicando aqui para o pessoal, no dia de hoje aqui na igreja, que a gente sabe que esse foi o primeiro trecho, né? Onde a Bíblia relata que Jesus ele foi então chamado, ali convidado, né? Para poder participar desse casamento. Só que a palavra diz que, na verdade, quem foi convidado em primeiro foi a mãe de Jesus, né? Então é aquele negócio, né? Ô Maria, vai ter um casamento, vem aí para participar conosco, né? Traz também seu filho, né? Os coleguinhas dele, né? Então assim se iniciou ali o convite para um grande milagre que aconteceu depois que nós conhecemos, né? Que a gente vai chegar depois aqui. Então ele foi só como convidado, né? Ele não foi chamado para ir como Senhor, ainda ninguém conhecia o Senhor Jesus, era o filho da Maria, né? E ele diz, no versículo 3, E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Não tem vinho. Disse-lhe Jesus, Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, Fazei tudo quanto ele vos disser. Então vamos parar um pouquinho aqui para a gente poder meditar aqui nesse versículo 5, né? Então o que acontece? Ele foi chamado, convidado porque a mãe foi, né? E quando ele chega lá, a Maria então chega para ele e fala, olha, ô filho, acabou o vinho, né? Então eu estava comentando com os irmãos aqui, e possivelmente a Maria não era só ali uma pessoa conhecida, né, que foi chamada para participar do casamento. A Maria tinha um pouquinho mais a fundo ali, conhecia um pouquinho mais a fundo o pessoal, né, dos noivos, da família, tudo, porque o problema chegou até ela. Normalmente a gente não deixa chegar, né, problemas como esse para os convidados que estão ali, mas não tem muita proximidade com a família, né? Então a Maria devia ter alguma proximidade porque ela soube o que aconteceu, né? De ter acabado o vinho. E ela chega para Jesus e ela fala, né? Então era um papo ali entre mãe e filho, né? Filho, acabou, né, o vinho, né? Acabou aí a bebida da festa. E é como se, por exemplo, ela falasse, falou, filho, né, você não pode dar um pulinho na venda lá, no mercadinho para comprar, né? Fica atento aí, se de repente você puder dar uma força, né? E ele dá uma resposta para ela que parece uma resposta grosseira, né? Ele diz o quê? Ele fala, mulher, o que tenho eu contigo? Naquele momento, a Maria, por ser uma mulher espiritual, ela entende que na verdade ela conversou com ele, né? Ela passou ali o caso para ele como mãe, né? Talvez de repente esperando que como filho ele pudesse dar uma corridinha lá e ajudar a comprar ou a resolver, ó, se chegar aí você ajuda a carregar, vamos dar uma forcinha pro casal, né? Para estragar o casamento deles. E ele dá essa resposta para ela, mas a forma que ele responde, ela não se aborrece. Ela entende que, na verdade, ela estava falando com ele como mãe, e ele dá um retorno para ela como Senhor,
né? O que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, quer dizer, ninguém me colocou como senhor da festa, né? Ninguém me deu ainda a liberdade de ser senhor, eu sou apenas um convidado. E aí eu estava comentando com o pessoal, né? Se ela não fosse uma mulher espiritual, ela teria falado: ô moleque, como é que você fala? Olha como é que você fala com a tua mãe, hein? Eu sou tua mãe, você tenha respeito comigo, né? Quando chegar em casa a gente conversa, mas não. A Maria, ela não foi escolhida à toa. Ela era uma mulher espiritual, então ela entende. E aí a gente vai chegar no ponto principal da mensagem. Porque ela compreende que ele fala como Senhor com ela. E ela pega, vira para os empregados, né, para o pessoal que estava trabalhando ali, e ela diz assim, ó, para o pessoal que estava com ela, né? Versículo 6. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, né? Perdão, versículo 5, desculpa. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Então aqui nós temos um ponto importante, porque o que acontece, eu expliquei para a igreja hoje, né, que tem que ter alguém para fazer esse meio de campo. O jogador, quando ele entra no campo, ele entra para marcar o gol. Ele tem a posição dele, mas ele está ali para se sobrar uma bola, não importa se ele é da defesa, do ataque, né? A bola foi para a defesa e ele é do ataque. Ele volta para poder ajudar, para não sofrer o gol. Surgiu uma oportunidade de fazer o gol, ele é da defesa, ele vai para cima, vai para cabecear, para fazer gol de barriga. O importante é marcar o gol. Então, a Maria, ela fez o quê? Ela fez o meio de campo, né, entre Jesus e os empregados. Por quê? Porque ela vira para os empregados, ela que é espiritual, ela vira para os empregados e ela diz assim, ó, faça tudo o que ele vos disser, quer dizer, ele vai orientar vocês, tá, como Senhor. Ele vai falar alguma coisa, né, vai contar alguma coisa que vai resolver o problema, né, ele vai operar algum tipo de milagre, algo extraordinário. Então ela faz o meio de campo, né, entre o Senhor e os empregados. E aí, né, a orientação vem no versículo 6. Estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água, enchei de água as talhas, e encheram-nas até em cima. Então vamos parar um pouquinho no 7 aqui, um outro ponto. Então você vê que ela faz esse meio de campo, né? Porque o que de repente alguém poderia falar? Falar, pera um pouquinho, tá faltando vinho, água não vai resolver, né? Ô senhora Maria, ô dona Maria, seu filho está falando para a gente colocar água, o pessoal não quer beber água, o pessoal quer beber vinho, né? O pessoal quer outro tipo de bebida. Então você vê que na verdade a palavra aqui não relata, mas ela faz o meio de campo. Ela vira para eles e diz, olha, obedeça o que ele vai orientar, né? Imagina os empregados ali, a hora que ele falou que era para colocar água. Para ela, que era espiritual, ela entendeu. Ele vai fazer alguma coisa. Para eles, ficava meio sem sentido. A gente precisa de vinho, ele manda colocar água, né? A gente vai beber água. Então, ela, sendo espiritual, ela faz o meio de campo e eles obedecem. Eu estava falando isso para o pessoal aqui na igreja. Porque a nossa família não entende, né? Muitos da nossa casa, eles não são espirituais. Nós temos sido porque nós temos buscado a Deus. A gente vem na igreja, né? A gente ora, a gente está lutando para permanecer na palavra de Deus. Então a gente entende, né? sobre as orientações que Deus dá. A gente sabe que cada orientação que Ele dá é um milagre que vai acontecer. Então ela faz ali o meio de caminho, né? Eles obedecem, colocam água na talha, né? E aí o milagre acontece, daqui a pouquinho a gente vai fechar. Mas aí, voltando aqui ao ponto, a nossa casa não tem esse contato com Deus, nós temos. Então, né,
entre Deus, né, e a nossa casa, tá? Tem a gente aqui no meio. Porque a pessoa, de repente, ela vai chegar para você e vai te contar um problema. Aí você vai falar para ela, olha, vamos na igreja comigo, vamos apresentar a Deus isso em oração. A pessoa fala, não, né, não dá, não, isso aí não vai resolver, isso é fanatismo, isso é loucura. Aí você pega e fala assim, poxa, mas peraí, você já não tentou várias coisas? Você já não está cansado? Né? Não está se sentindo sem saída? O que custa? Então, quer dizer, nós somos aqueles, né, que estamos ali fazendo aquele meio de campo, né, entre a nossa casa, né, e Deus. Então nós somos aqueles que estamos ali, que somos espirituais. Às vezes, entenda bem, a pessoa fala, tá bom, vai, eu vou com você para a igreja, mas ela não tem compromisso com Deus, e é você que vai orar. Deus, manifesta um milagre. Deus, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa ela veja o mover do Senhor, né? Para que ela creia, para que ela entenda que o Senhor é vivo. Então é muito importante ter alguém ali no meio para fazer, né, esse meio de campo, para que o gol aconteça, para que a conversão aconteça, para que a família se converta, entendeu? E isso não é ruim, sabe? Às vezes a pessoa ela fala, poxa, né, como que minha família vai se converter? Deus vai usar você, só que você precisa ser espiritual, tá? Que isso a gente vai falar numa outra oportunidade, se Deus dirigir para a gente falar. Mas sem entender isso aqui, os funcionários não fariam, tá? O que o Senhor orientou, se não tivesse a Maria para poder fazer esse meio de campo. E aí tem um outro ponto bacana para a gente fechar aqui, né? Que a palavra diz assim, ó, e encheram, até em cima, né, versículo 7, disse-lhe Jesus, enchei de água as talhas, e encheram-nas até em cima, e disse-lhes, tirai agora, e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Aí fala aqui no 11, daqui a pouquinho eu leio o 11 para você. Então olha só que interessante, eles obedecem e acontece aí a transformação. Eu estou chamando a atenção do pessoal hoje aqui para o seguinte, o Senhor não faz uma oração, Jesus não faz uma oração para que a água seja transformada em vinho. E aí eu comentei com o pessoal aqui o seguinte, a obediência, né, a Deus, ela já traz milagres para a nossa vida. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu não falto no culto, eu tenho né, lido a Bíblia, papapá, eu tenho vivido a minha vida aí com Deus. E a coisa não está acontecendo. Você tem obedecido? A obediência traz a bênção. Às vezes Deus ele fala algo no seu coração, né? E aí você não faz. Mas faz outras coisas. Não adianta. O milagre não vai se manifestar. Ele nem precisou orar. Para alguns milagres, tá? Não será necessário, tá? Não estou falando que não é que você não tem que orar. Não estou falando isso. Tá? A oração é o nosso diálogo com Deus. Tá? Quando a gente ora, a gente fala com Deus, quando a gente ouve a palavra, Ele fala com a gente. Não estou falando que você não tem que orar. Estou dizendo o seguinte, para algumas bênçãos vai ser desnecessário. Você vai obedecer e Deus vai operar. O milagre vai acontecer. Porque você obedeceu. Tá? A obediência traz a bênção. E olha só que coisa maravilhosa. Eles levaram ali o vinho, né? O mestre-sala, que era o responsável da festa, né? Bebeu e viu que o vinho era melhor. Chamou o noivo e falou, ó, o pessoal coloca o vinho inferior para beber primeiro. Quando o pessoal experimenta, bebe bastante,
perde aquela sensibilidade e coloca o vinho inferior, né? O vinho bom coloca primeiro, você fez o contrário. Ele colocou o vinho inferior primeiro, deixou o vinho bom para depois. Isso prova que aquilo que o Senhor faz é muito melhor do que aquilo que a gente faz. Por mais capaz que o homem seja, quando você coloca Deus no caso, sai perfeito. Mas aí o que acontece? Imagina só os funcionários, o mestre experimentando, o mestre sala. Ele não sabia, a palavra diz que ele não sabia, mas todo mundo ali sabia. Olha só que extraordinário. E espalha, hein? Quando você começa a buscar Deus e o Senhor vai dirigindo você, você obedecendo, né? Começa a espalhar a notícia, hein? Era só a mãe que sabia, depois foram os funcionários, daqui a pouco chegou no mestre de sala e pá. Aí por fim, olha só o versículo 11 para a gente terminar. Jesus principiou assim os seus sinais em Cana da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Olha lá. Já não era mais só a mãe nem os funcionários, já eram os discípulos que estavam lá caminhando com ele, tá? Mas nesse ponto, o crer em Jesus aumentou. Coisa bonita. Tudo porque uma mulher foi espiritual. Às vezes a gente pega pessoas que falam assim, pastor, só sou eu em casa, não tem mais ninguém, na empresa não tem mais ninguém. Deus precisa só de uma pessoa que acredite. Talvez ninguém acredita. Mas e você? Você crê? Se Deus tiver uma pessoa para acreditar, ele impede uma destruição, como aconteceu lá. Você conhece bem o trechinho Sodoma e Gomorra, né? Deus impediu ali, tá? Porque tinha um servo dele, né? Que era fiel. Entendeu? Deus impediu ali, tirou Ló e a família dele da destruição. Entendeu? Acabou se perdendo, né? Sodoma e Gomorra foi destruído, mas o Ló não foi. Tá? É coisa pra gente pensar. Sirva a Deus com amor e carinho. Deixa Deus dirigir você. Tá bom? Vou fazer uma breve oração por você. Coloca a sua mão com a minha, Pai. Eu oro por essa pessoa que ouviu essa palavra e ela tem lutado para ser espiritual. E eu creio que a partir de hoje ela toma uma posição, Deus, de se firmar contigo e ser uma bênção nas tuas mãos. E eu uso o teu poder e eu digo, esse mal que está até causando uma dor nesse corpo, desapareça, vá embora agora. Pega toda a tua perturbação nessa mente, desapareça e saia dos caminhos dela, porque a partir de hoje ela se firma com Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então estou pedindo para colocar embaixo aí para você, tá? Os horários das reuniões. Se você precisa conhecer o Deus da prosperidade, vem estar conosco. Segunda-feira tem aí os horários. Quarta-feira você precisa de uma ajuda para você e para sua casa? A mesma coisa, tá? Tem os horários aí embaixo, você está conosco aí, para a gente poder abençoar você pelo poder de Deus. E sexta-feira de cura divina e libertação, tá bom? Quarta estamos na campanha do tapete e também a pecinha de roupa. Estou pedindo que a pessoa traga uma pecinha de roupa para a gente poder apresentar a Deus, né? E orar ali profetizando, Deus, hoje vem essa pecinha de roupa, mas em nome de Jesus Cristo a pessoa virá, né, em breve. Sexta-feira estamos orando pelas pessoas que tomam algum medicamento e elas querem parar de tomar, não é parar por parar. Estamos orando para que o medicamento comece a incomodar e o doutor que passou o medicamento para você, ele próprio vai tirar, tá? Para que resultados de exames que deram alterados deem normal. Sexta-feira, como nós estávamos falando para você, esse propósito especial aí da transformação, né? Da cura divina e libertação, começando agora a campanha da imposição de mãos, tá bom? E domingo, esse mês agora de fevereiro, estamos fazendo um propósito aí do menor que se torna maior. Tem ensinado as pessoas como Deus ele quer nos tirar daqui e colocar aqui, tá bom? Os horários embaixo, você pode pegar aí para estar conosco. A igreja aqui da Praça da Sé foi a primeira igreja de São Paulo, é uma igreja histórica. Se você quiser vir para conhecer a igreja, você pode estar conosco aqui, tá bom? Para você poder conhecer a igreja da Praça da Sé, passou por aqui, iniciou o ministério, né? O ministério começou aqui em São Paulo, foi a primeira igreja, o missionário começou
missionário R.R. Soares, pastor Jaime de Amorim Campos, e depois vários pastores abençoados passaram por aqui, e agora, para a glória de Deus, eu estou aqui para fazer essa obra com amor e carinho, tá? E então tem para você o endereço, a igreja, se você quiser conhecer, pode passar, fica à vontade, vem conhecer aqui, tá aberto todos os dias, e os horários você viu de culto para a gente estar junto, tá? Eu vou pedir para colocar também o WhatsApp da igreja, nós estamos com um WhatsApp novo, aquele WhatsApp, houve um problema, tá? Ali no chipzinho dele, né? Parou de funcionar ali e acabou dando uma dificuldade, então nós estamos com o WhatsApp novo, inclusive esse telefone é fixo, tá? É o telefone fixo, é da igreja também, você pode ligar para a gente, tá? Pode ligar para esse telefone e pedir oração e mandar mensagem, tá? Então esse telefone é um telefone fixo, mas ele funciona para ligação e para WhatsApp, tá bom? Pastor, telefone fixo para WhatsApp? Pode ficar tranquilo, tá bom? Também tem essa opção agora aí para a gente estar utilizando e agora tem essa função legal para a gente estar colocando. É o telefone da igreja, fixo para você ligar, mensagem de WhatsApp, você pode mandar. Pode mandar mensagem de texto, mensagem de áudio, vídeo, fica à vontade, tá? O WhatsApp funciona normalmente. E se você ligar, ele vai tocar aqui, a gente atende também no telefone da igreja, tá bom? Deus te abençoe, obrigado pelo teu carinho, foi um prazer estar com você de novo, tá? Venha conhecer a nossa igreja aqui na Praça da Sé, vai ser um prazer aí te receber, tá bom? Beijo no coração, fique com Deus, tchau.